A vida e morte de Simão o Zelote e de Judas Tadeu, discípulos de Cristo, anos 70 de nossa era. Simão o Zelote, filho de Alfeu, irmão de Tiago, José e de Judas, um parente de Cristo, foi constituído pelo Senhor como um de seus 12 apóstolos para pregar o Evangelho, primeiramente entre os judeus e depois entre os pagãos. Ele, juntamente com os outros que compartilhavam este ministério, recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Confira Mateus capítulo 10, versículo 4, capítulo 13, versículo 55, Marcos capítulo 6, versículo 3 e ainda Atos capítulo 1, versículo 13. Suas viagens o levaram a diversos países: Egito, Cirene, África, Mauritânia, Líbia e as ilhas da Grã-Bretanha, onde pregou o Evangelho. Depois de ter pregado em muitos lugares, ele veio para o Mar do Oeste e também para a Inglaterra e lugares vizinhos. Finalmente, como outros afirmam, foi para a Pérsia, onde encontrou seu irmão Judas. Continuando juntos nos deveres de seu apostolado, selaram a verdade divina com seu sangue. Quanto a Simão o Zelote, afirmam que ele foi crucificado de uma forma especialmente dolorosa por um dos governadores da Síria. A história evangélica não consta nada sobre seu irmão Judas, que também era apóstolo de Jesus Cristo. A única menção que temos dele é uma pergunta que fez ao Senhor: por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Confira Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18 e ainda João capítulo 14, versículo 22. Foi este apóstolo que escreveu uma carta de consolo aos fiéis, na qual os admoesta a permanecerem fiéis na fé, que uma vez por todas foi entregue aos irmãos. Na mesma carta, ele ameaça os infiéis com os juízos severos de Deus. De acordo com a divisão geopolítica do mundo daquele tempo, ele pregou o evangelho em Mesopotâmia, Síria, Arábia e até em Edessa. Finalmente foi para a Pérsia, onde repreendeu e foi contra os idólatras pagãos, sendo por isso que foi espancado até a morte por sacerdotes idólatras. Simão o Zelote, filho de Alfeu, é muitas vezes confundido por alguns com Simão, o qual era bispo em Jerusalém e filho de Cleófas. E daí a ideia errada, que Simão o Zelote foi morto no ano 108 depois de Cristo, que provavelmente tenha sido Simão, o bispo, filho de Cleófas. Segundo as informações que temos, Simão o Zelote e seu irmão Judas foram mortos perto do fim da onda de perseguição do imperador romano Nero, em torno do ano 70 de nossa era. A palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, nos diz em João capítulo 5, versículo 28 e 29, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Deus nos abençoe e que tenhamos a fé dos mártires, que deram tudo por Jesus, porque olhavam para uma pátria melhor, para os tesouros de valores eternos, e não focavam nas coisas deste mundo que são passageiras e perecíveis. Guarde esta palavra no seu coração e tenha esta mesma fé. Deus é contigo e um dia Ele virá buscar você. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, um beijo no seu coração do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.